Bom, pessoal, agora a gente vai responder as questões já. Vamos para a segunda parte da aula, resolução das questões. Não esquece de deixar o like, hein? E dá um trabalho danado de preparar esse material, preparar a aula e deixar disponível. Então, vamos lá. Petrolina, Pernambuco, 2019. De acordo com o Código Penal, essa é a alternativa correta. Ele quer a correta. Então, vamos lá. Considera ser praticado o crime no momento. Só importa pra gente o quê? O momento do crime, tanto o local da ação, né, que é o tempo do crime, né? É o lugar da ação, o momento do crime, vamos lá. Então, momento para o momento do crime, o que me interessa apenas é a ação, viu? Então, em que ocorreu a ação ou omissão, bem como quando se produziu ou deveria produzir seu resultado. Bom, isso daqui que tornou a questão errada. Porque o momento do crime utiliza a teoria da ação, né? Teoria da atividade. Ou seja, ocorre no momento da conduta, ação ou omissão, né? Pouco importa quando produzir o resultado ou produzir seu resultado. Vamos para a letra B. Considera ser praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, ainda que outro seja o local. Mentira. Ele colocou uma condição aqui, ó, limitando. O lugar do crime são dois, né? São dois lugares do crime. O lugar onde ocorreu a ação ou omissão, o lugar onde se produziu ou deveria produzir seu resultado. Letra C. Considera-se praticado o crime no lugar. Então vamos lá. Para que a questão esteja certa, tem que falar sobre a conduta e depois os possíveis lugares que poderia ocorrer. Então, em que ocorre ação ou omissão, perfeito. Que ocorre ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu deveria produzir seu resultado. Bom, isso aqui é o gabarito da questão. Vamos ver a letra D. Considera-se praticado o crime no lugar da ação ou, em caso de omissão, apenas no local. Bom, a gente já sabe que a letra C é o gabarito. Questão 2. FUNRIO 2009. Assinala a opção correta. Vamos lá. Considera-se praticado o crime no momento do resultado negativo, no momento da conduta. Só para mim só me interessa a conduta. O tempo do crime é o momento da conduta. A gente vai ver, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão ou no momento do resultado. Mentira. Pouco me importa o momento do resultado. Então, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, no momento do resultado. Daqui por diante já está errado. No momento do resultado, no momento que deveria ocorrer o resultado. Não, momento do crime, tempo do crime, é no momento da ação ou omissão. Pouco importa o momento do resultado. Letra D, considera ser praticado o crime no momento da ação, se houver resultado, no momento do resultado, se houver omissão. Mentira. Vamos ver a letra E, considera ser praticado o crime no momento da ação ou omissão. Perfeita questão aqui. Letra E é o gabarito da questão. Por quê? Que para o tempo do crime, o momento do crime só me importa da ação e da omissão. Questão 3, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território, 2013. De acordo com o Código Penal, considera-se praticado o crime no momento, vamos lá, da ação ou omissão, no momento em que ocorreu o resultado. Mentira. Questão errada. Polícia Civil do Espírito Santo, 2019. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, certo? Cessando em virtude dela a execução, perfeito, que é o momento que ele está lá na prisão, na pena, né? Mas não os efeitos penais, mentira, cessa também os efeitos penais, como a gente viu, né?
se ele era réu primário, cometeu o crime, recebeu aí o efeito da condenação, se por acaso, depois de cumprir a pena, no prazo de 5 anos ele comete outro crime, ele acaba sendo reincidente, né? E se por acaso a lei posterior deixa de considerar aquele fato criminoso, ele não é mais reincidente, ele volta a ser réu primário. Então, sim, cessa em virtude dessa nova lei a execução da pena e também os efeitos penais. Questão 5, ainda no mesmo concurso, lei posterior que de qualquer modo favoreceu o agente, aplica-se aos fatos anteriores, exceto os decididos em sentença transitada em julgado. Mentira, né? Ainda que decididos, né? Questão 6. Considera-se praticado o crime no momento em que atinge o resultado pretendido. O momento é o momento da ação, né? O momento da ação ou da omissão. Então, está errada a questão. Questão 7. Ainda no mesmo concurso, em nenhuma situação a brasileira pode ser aplicada aos crimes praticados a bordo de aeronaves e embarcações estrangeiras de propriedade privada. Pode sim, quando essas estão dentro do território brasileiro. Por exemplo, mar territorial brasileiro, espaço aéreo correspondente. Então ele errou aqui, vamos dizer que é a mesma situação. Questão útil para os efeitos penais considera-se como extinção do território nacional. Vamos lá. As embarcações brasileiras públicas ao serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontre. Perfeito. Até aqui, perfeito. Vamos lá. Aeronaves e embarcações brasileiras, mercantes ou privadas, certo? Que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar, certo? Certa questão. Viu? Aqui está certo. Ou em alto mar também, que é o princípio do pavilhão. Tá certo? Questão correta. Questão correta. Agora, se por acaso ele tivesse falado que era uma embarcação estrangeira, em alto mar, não seria extensão do território brasileiro. Viu? Então, questão corretíssima. Vamos ver a questão 9, foi a Defensoria Pública do Maranhão 2011 em relação à extraterritorialidade das normas previstas. Ele quer a opção correta. Vamos lá. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometido no estrangeiro, os crimes contra a vida do presidente da República, certo? Exceto se o agente for considerado ou condenado no estrangeiro. Mentira. Tem hipótese de extraterritorialidade incondicionada. Ficam sujeitos à lei brasileira cometido no estrangeiro, os crimes contra a administração pública, certo? Deve ser praticado por quem tiver ao serviço da administração pública. Vamos ver. Contra a administração pública praticados por quem esteja ao seu serviço. Eita, exceto se absolver. Não, tem nada disso. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometido no estrangeiro, os crimes de genocídio, crime de genocídio, certo? Praticados com o brasileiro nato. Ele não colocava essa condição. Mas não praticados com o estrangeiro, sim. Se o estrangeiro tivesse domicílio no Brasil, seria aplicado a lei brasileira. Então está errada a questão. Letra D. Os crimes praticados no estrangeiro em embarcações brasileiras mercantes ficam sujeitos à lei brasileira. Tá. Mas desde que não seja julgados lá, hein? Vamos lá. Desde que, entre outras, não seja julgado no estrangeiro. Perfeito. Perfeita questão. Letra D é o gabarito. Os crimes cometidos no exterior por agente estrangeiro contra patrimônio da sociedade de economia mista instituída pelo poder público não ficam sujeitos à lei brasileira. Fica assim. Fica sujeito se por acaso ele tiver a serviço da administração pública brasileira. Mas aqui, ó, a própria lei, ela não menciona se é estrangeira ou não. Ele diz que era crime cometido contra patrimônio ou fé pública da administração pública, direta ou indireta.
Já era, meu amigo. Aplica-se a lei brasileira. Viu? Pouco importa se ele seja estrangeiro ou não. Não está errada a questão. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes cometidos contra a vida e patrimônio do presidente da República. Negativo. Contra a liberdade. Viu? Essa questão caiu na Polícia Civil do Piauí em 2018. Vamos ver aqui. Questão 11, mesmo concurso. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes praticados por brasileiro. Tá certo. Vamos lá. Mesmo que o fato não seja punível também lá no país. Negativo. Negativo. Que o fato tem que ser, deve ser considerado crime também, né? Lá nesse outro país deve ser fato punível, tanto lá como aqui. Questão 12. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes contra o patrimônio e fé pública. Vamos lá. E fé pública, patrimônio e fé pública. Da União, do Distrito Federal, do Estado, do território, do município, de empresa por sociedade, economia mista, autarquia, fundação, instituída pelo poder público. Perfeita questão. 12 é a questão correta. 13. Para os efeitos penais, considera-se como extensão do território nacional as embarcações aeronaves brasileiras de natureza privada, onde quer que se encontre. Negativo. Era se fosse pública. Aí sim, era onde quer que se encontrasse, né? Então, a questão errou, né? Trocou as bolas ali. Vamos ver a questão 14. É aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves e embarcações estrangeiras de propriedade privada? É possível. É possível. Se elas se acharem aqui no espaço aéreo correspondente e no mar territorial brasileiro. Vamos lá. Que ela é privada, né? Ela é estrangeira e de propriedade privada. Achando-se em pouso em território nacional, certo? Em voo no espaço aéreo correspondente, certo? Em porto, certo? Tem embarcação, fica em porto. Em alto mar, aí ele errou. Não. Em mar territorial. Nosso mar territorial. Então a questão está errada. Seria em alto mar se essas embarcações da aeronave fossem brasileiras de propriedade privada. Aí sim. Por quê? Porque elas são matriculadas no Brasil, né? Unesco 2018. Ficam sujeitos à lei brasileira, mesmo cometidos no estrangeiro, os crimes contra o patrimônio ou fé pública de município, entre outros entes. Esse texto está compreendendo no Código Penal, está compreendido no Código Penal, perdão, e consegue o princípio. Bom, se foi cometido lá no estrangeiro, se foi cometido no estrangeiro, então é extraterritório, né? Então aqui, a letra E, extraterritorialidade. 16. Ministério Público do Maranhão, 2013. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil. Beleza. Se ela for atenuar, quer dizer que as penas elas devem ser diversas, né? Então ele falou em atenuar, então ele tem que falar em diversas. Quando diversas, beleza. Ou nela é computada quando idênticas. Perfeita a questão. O gabarito dela é certo. 17. No cálculo do cumprimento da pena privativa de liberdade, não se inclui o dia do começo, errou, porque se inclui, né? Se inclui, por quê? Porque é prazo penal. Olha, computa-se do vencimento negativo. Prazo penal inclui o começo e exclui o fim, o vencimento. Tribunal de Justiça no Piauí. Desprezam-se nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direito as frações de dias. Até aí, perfeito. Mas nas multas, não se desconsidera a fração de moeda. Mentira.
Polícia Civil de São Paulo, 2018. João comete crime no estrangeiro e lá é condenado a 4 anos de prisão. Integralmente cumpridos. Pelo mesmo crime, João é condenado no Brasil a pena de 8 anos de prisão. João deverá então cumprir 4 anos de prisão no Brasil. Essa questão, a gente vê as penas. Eu tenho que ver se as penas são diversas ou idênticas. Vamos lá. Prisão, privação de liberdade. E a pena no Brasil foi prisão ou foi multa? Ou restrição de direito? Opa, foi prisão. São idênticas, né? Se as penas são idênticas, deve haver uma computação. Ou seja, uma contagem e desconto. Se ele pagou 4 anos lá no exterior, considera-se como se ele já tivesse pago 4 anos aqui no Brasil. Se ele pegou 8, então, consequentemente, ele só pode pagar 4. Tá aqui, 4 anos de quê? De prisão. A pena foi computada. Perfeita a questão 19. Questão 20, última questão. Tribunal de Justiça no Acre, 2012. Considere que Maria seja condenada ao pagamento de multa por crime praticado no estrangeiro. Bom, ela cometeu crime lá no estrangeiro e a punição dela foi multa. Pelo mesmo delito, seja igualmente condenada no Brasil. Então vamos lá no Brasil. Por quê? Vamos ver no Brasil. Privativa de liberdade. Opa, nós temos penas diversas, né? Lá fora, no estrangeiro. No estrangeiro, a pena foi multa. No Brasil, pecuniária, né? E no Brasil, privativa de liberdade. Logo, se as penas são diversas, elas não podem ser computadas, né? São de naturezas distintas. Logo, serão atenuadas. Vamos lá. Nessa situação, a pena de multa executada no estrangeiro tem o condão de atenuar a pena imposta pela justiça brasileira. Perfeito. Perfeita a questão, né? Então, realmente, a pena de multa, como ela é diversa de privativa de liberdade, a única coisa que ela pode fazer é atenuar a pena imposta no Brasil. Então, gabarito correto. Pessoal, espero que tenham gostado. Vou dizer para vocês que esses vídeos aqui das nossas aulas, ele dá um trabalhão para a gente fazer aí o material, procurar essas questões, tá certo? Fazer o vídeo. Então, deixa o like aí, tá certo? Eu peço que deixem um like para reconhecer aí o trabalho do professor. O like ele é importante que instiga a gente a continuar preparando as aulas, tá certo? Tudo de bom, tá certo, pessoal? Tchauzinho!